Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos pintar a nossa última florzinha desse nosso arranjo de magnólias. Hoje nós vamos pintar essa flor que está assim bem de frente. Vamos ver o passo a passo. Para essa nossa flor, essa nossa última flor, vamos começar enchendo essa pétala com branco. Estou fazendo uso do pincel número 6, cortado, lixado. Olha só, peguei um pouquinho de preto. Pouquinha coisa, quase nada, apenas uma leve sujeirinha nos pelinhos do pincel e estou espalhando por essas regiões de sombra. Vou deixar essa lateral dessa pétala com branco puro para dar a impressão de que ela está num relevo mais alto. Essa parte que eu estou escurecendo é para aprofundar, dar uma certa profundidade, declínio nessa pétala, para que ela fique no relevo mais baixo, mais inferior. Essa região do lado esquerdo, eu coloquei a sombra que está sendo projetada por essa pétala que está por cima. E olha só, esse centro eu vou deixar ele um pouquinho riscado, um pouquinho marcado. Agora, peguei um pouco de lilás seco, mesmo pincel, não lavei. E estou espalhando por essa região mais baixa, essa região que está por baixo das outras pétalas. Pouquinha coisa, veja só, estou deixando apenas um pouco rosado. Você sempre dê uma boa espalhada nessas sombras e depois, no final, você pode estar fazendo isso agora, mas você pode também deixar para o final para colocar, olha, um pouquinho mais de branco por essas bordas dessa pétala para dar mais luminosidade. Você pode acentuar o branco que está já pintado nessa região. Eu tô dando preferência, já está deixando prontinha. Espalhei um pouquinho de branco também por esse centro. E vamos para esse pedacinho aí embaixo. Esse pedacinho aí embaixo, eu tô espalhando a sujeira que já tinha no pincel com um pouquinho de vinho. Vou levar para cima também, olha, para esse cantinho, só para esse cantinho aí, a sujeirinha do pincel com vinho. E vamos dar sequência por essa outra pétala. Vou enchendo ela também com branco, não vou encher ela toda de branco, mas essa região aí em cima, vou colocar toda branca. Esse pedacinho aí embaixo, eu vou terminar com o lilás seco. Vamos encher esse restinho que sobrou e vamos manchar um pouco essa parte de cima com o lilás seco. Estou fazendo uso agora de um pincel menor, pincel número 4. Essa região, ela é pequena para a gente não sair borrando as outras pétalas. Não precisamos manchar elas. Pode deixar esse lilás assim bem marcadinho. Agora, mais uma vez, eu vou pegar uma sujeirinha de preto no meu pincel, nos pelinhos do meu pincel. E vou, olha, espalhar na parte de dentro da pétala. Essa dobrinha eu vou deixar para pintar depois. Você pode deixar essa sombra bem acentuada, mas quando eu falo bem acentuada, é assim, que ela fique bem marcadinha, mas que esse preto fique apenas cinza, um tonzinho cinza, bem suave, nada demais. Agora, para essa região de fora, pincelzinho pequeno, pincel número 4, é um espaço pequenininho. Eu vou encher de início com rosa escuro. Depois de colocar o rosa escuro, eu vou vindo com um pouquinho de lilás seco. Nós vamos colocar aqui uma luminosidadezinha para a parte de fora. A parte de dentro deixa o rosa escuro forte. Por sinal, veja que eu estou reforçando esse contorno. Peguei um pincelzinho número 2, redondo, cortado, e estou, olha, acentuando esse contorno. Vou pegar um pouco de terra queimada e vou aprofundar mais, dar mais profundidade, ou seja, dar mais sombra para essa parte aí que ela está embaixo das outras duas pétalas.
Esse centro, eu também vou colocar um pouquinho, mas quase nada, desse terra queimada. Vamos lembrar que o terra queimada ele é muito forte, ele é muito escuro para uma pétala assim tão branquinha, tão clarinha. Porque basicamente ela é branca com uns toquezinhos de rosa ou do lilás seco. Então, a gente tem que pegar pouquíssima terra queimada da mesma forma que pegamos o preto. Só uma sujeirinha nos pelinhos do pincel. E aí, nós vamos emendando essas tonalidades. Observe que eu passo até por cima dessa pétala que ainda vamos pintar. Para que esses risquinhos, essas manchinhas que eu tô deixando, elas fiquem em uma continuidade, não fique torto. Essa outra pétala, eu enchi ela quase toda com branco. Agora, eu vou com lilás seco, pincel número 4 eu estou usando. E vou marcando alguns lugares, deixando mais rosadinho. O lilás seco, ele é bem suave, mas em cima do branco, ele vai dar um tom rosinha, vai ficar bonito. Pode colocar com tranquilidade. Se você não tiver lilás seco para fazer essa pintura, você pode estar usando rosa bebê. Essa parte aí de baixo, eu vou colocar o rosa escuro. A parte de cima, dessas pequenas partes aí embaixo, eu coloquei um pouco de lilás seco e terminei com rosa escuro. Vou marcar um pouquinho mais, aqueles pontos que eu queria sombra, com rosa escuro. Estou ainda usando o pincelzinho pequenininho, você nessa hora pode usar um maior, mas para esses detalhes aí, ó, que eu estou fazendo agora com terra queimada, é bom você usar um pincel pequeno. Evite borrar as pétalazinhas que ainda serão pintadas, para depois elas não ficarem um pouco manchadas, porque os tons dessa flor é bem suave. Esses cantinhos, eu vou deixando eles com uma certa sombra. Essa sombra nós vamos colocando com terra queimada. Se você não tiver terra queimada, pode colocar com sépia. Agora, eu vou acentuar com o branco as bordas dessa pétala também. Deixar um pouco mais de luminosidade para que ela fique num relevo mais superior. Quando a gente deixa a região de dentro mais escura, ela fica com uma certa depressão, e essa é a ideia. Vou arrumando, olha, todos esses contorninhos. Se você quiser, quando terminar seu desenho, você pode reforçar novamente esse branco, caso você ache que há necessidade para isso. Veja o quanto pintei de branco nessa outra pétala. Agora, eu vou passando lilás seco. Estou fazendo uso do meu pincel número 6. E já vou, olha, deixando de lado o pedacinho da outra pétala. Não há necessidade de passar por cima, como eu estava fazendo quando pintei a pétala que está embaixo dela. Vamos terminando isso aí com lilás seco. Vamos encher e emendar bem a esse branco. Nessa hora que você fizer essas emendas, você pode ir deixando um pouquinho riscado, não tem importância. Até porque depois a gente vai riscar um pouquinho isso aí. Cuidado para não borrar aquilo que já está pronto. Essa parte, esse restante, eu vou colocar rosa escuro, para já ir deixando uma certa sombra aí. Olha só, coloquei o rosa escuro, estou aprofundando esse terra queimada aí embaixo, tá vendo? Você dá uma escurecidinha, se você colocou pouco, você faz isso agora. Estou colocando um pouquinho de amarelo limão nessa região central dessa pétala e puxe, você pode alongar ela um pouquinho, puxar um pouquinho, mas não puxe demais. Que chegue no máximo até o meio da pétala, porém suave. Só deixe mais escurinho no lugar em que ela encontra com esse centro da flor. Vou colocar um toquezinho de preto aí, lembrando, é quase nada. A gente precisa que fique um tom cinza, mas um cinza bem suave. Vamos reforçar os contornos com o branco. Nessa hora a gente dá aquela arrumadinha nesses contornos.
Mesmo lugar onde colocamos o preto, a gente passa a parte de fora com o branco, a gente deixa um contorno de branco aí. Pegue um pincel pequenininho, tinta só de um lado do pincel, essa tinta voltada para o lado de fora da pétala, para que esse seu contorno fique melhor feito. Esse preto, eu vou reforçar ele ainda um pouquinho, olha, tô passando um pouquinho mais, mas não exagere e não tire aquele contorninho branco que nós colocamos na parte de cima. Veja que ele fica bem discreto aí. Agora, com o púrpura ou com o rosa escuro, você pode estar deixando ela um pouquinho riscada. Eu estou passando com o rosa escuro mesmo. Olha só, vamos marcando isso, deixando uns leves riscãozinhos. Mas é coisa assim, bem suave, não deixe nada muito marcado. Se você passou o seu risquinho e ficou forte, você vai apagando ele levemente. Agora, vamos dar continuidade com essa outra pétala, enchendo basicamente ela de branco, mas veja que essa pontinha aí, eu já estou passando o lilás seco e nessa parte de baixo também passei. Vamos terminar esse pedacinho que deixei aí embaixo sem tinta com rosa escuro. Observe que a parte que aparece, o lado de fora da pétala, eu sempre pinto ele um pouquinho mais escurinho. As regiões de dentro, eu tô pintando elas bem mais claras, tá levando bem mais branco. Essa parte central, a gente sempre coloca um tonzinho mais escuro, porque é um lugar mais profundo, é um lugar que requer realmente uma quantidade maior de sombra. Pra gente não sair colocando sombra só com sépia, terra queimada, preto, a gente vai colocando os tons que aparecem do lado de fora, o rosa, o púrpura. Vamos ajudando também essas sombras com essas tonalidades que essa flor tem. Veja que eu tô deixando riscadinho, tô usando aí o pincelzinho número 4. Nessa hora que eu tô colocando esse rosa escuro, eu já tô deixando marcado, um pouco riscado. O segredo de nossa pintura, gente, é pouquíssima tinta. Você precisa pintar como se você estivesse tentando economizar tinta. Veja que eu tô fazendo risquinhos aí, mas a tinta que eu tô levando é tão pouquinha que só fica marquinhas bem suaves, tá vendo? Veja que eu passei o pincel por cima dessa pétala que ainda vamos pintar. Porque se eu paro aí e dou sequência depois da pétala, pode ser que meu risquinho fique torto. Para que ele não fique torto, você pode estar puxando esse risquinho direto. Essa parte aí de cima, eu tô colocando uma leve sombra. Essa sombra, ela tá com terra queimada, mas é pouquíssima coisa, tá? Você pode estar colocando preto também aí, mas eu optei por colocar o terra queimada. Veja que eu tô espalhando mais, peguei meu pincel. Por quê? Como eu faço uso de pouquinha tinta na hora de fazer minhas pinturas, seca um pouquinho rápido. Aí, às vezes, quando eu vou fazer essas emendinhas, já fica um pouquinho difícil de serem feitas. Mas se você colocar excesso de tinta na sua pintura, vai ficar difícil também de você fazer esses detalhes mais sutis. Agora, nós vamos colocar branco. Olha só, vamos colocando aí uns excessozinhos de branco, um contorno para a borda dessa pétalazinha. Você vai fazendo esse contorno e vai emendando ele um pouquinho nessa parte de dentro. Pincel pequeno, tinta só de um lado, essa tinta para o lado de fora, para você conseguir fazer esse contorno melhor. Vá unindo ele na tinta que já está aí pintada, na parte de dentro, para não ficar algo assim jogado de qualquer forma. E você vai passar esse branco por toda parte, olha. Essa região aí também levará o branco. Mesmo o espaço que você pintou apenas com branco, não deixe de colocar um pouquinho mais, não deixe de melhorar esse contorninho que a gente faz inicialmente. Aí, eu estou colocando ainda um pouco mais de branco, pincel pequenininho,
Não vá fazer detalhes com pincel grande. Os detalhes a gente faz com paciência, com tranquilidade. Veja que eu tô colocando mais risquinhos. E dessa vez eu tô colocando risquinho com branco. Para essa outra pétala, eu comecei ela com branco. Veja que toda a lateral eu pintei com branco. E vou terminar esse centro dela com o lilás seco. Vamos puxando aí esse lilás seco. Essa parte mais central. Vamos passando o lilás seco. Quando chegarmos para a pontinha, para onde ela está presa ao centro da flor, a gente já coloca o rosa escuro. Primeiro, passamos pelas bordas o branco. Estamos dando sequência com o lilás seco. Estou fazendo uso de um pincel número 6, cortado, lixado. Vamos emendando bem isso aí. Depois, se a gente quiser riscar, a gente risca com esse rosa escuro que estamos colocando agora. Mas, para já, vamos emendar bem. Vamos encher todo esse restante agora com esse rosa escuro. De início, eu gosto de ir fazendo assim, emendando, quando risco, mas que levemente. Depois, eu venho aqui fazendo um acabamento, colocando risquinhos, colocando os detalhes que eu quero. Troquei o pincel, estou agora com o meu pincelzinho número 4. É hora de detalhar. Quando nós vamos detalhar com o pincel menor, acabamos levando menos tinta e fica mais fácil. A gente tem que trabalhar mais cuidadosamente, mais lentamente, então fica mais fácil da gente detalhar. Olha que eu tô puxando geral, de baixo para cima, de cima para baixo, para que essas marcas, desconsiderando a pétalazinha aí, não é? Para que essas marcas, elas fiquem longas e certinhas, não fiquem partidas e não acabem entortando. As manchinhas que eu faço, elas são bem suaves, um tanto arredondadas. E eu tô usando as tonalidades que estão aí pintadas, eu não estou pegando mais tinta. Quando eu puxo do rosa escuro para cima desse branco, desse lilás seco, o que acontece? Vai levando uma certa quantidade de tinta, vai manchando e é o que eu preciso. Coloquei um pouquinho de amarelo limão aí também, olha, dessa parte mais central, desse pezinho, dessa pétala. Tô colocando nessa outra também um toquezinho de amarelo. Esse amarelo eu vou unindo, meio riscadinho também, mas ele não aparece muito. Ele fica bem mais discreto, mesmo assim não deixe de colocar ele dá um toque bom para esse centro. Aí, olha, eu estou riscando um pouco. Não estou pintando, não estou levando tinta, estou só passando o pincel para deixar um toquezinho mais riscado mesmo. Às vezes a gente não precisa muito levar tinta, uma vez que as tintas já estão aí úmidas, o que nos permite deixar alguns risquinhos quando a gente fica passando assim um pincel. Vou passar por essa região também um pouquinho de terra queimada. Veja que é pouca coisa. Tô colocando um pouco mais de terra queimada na pétala de baixo para acentuar a sombra dela, ficar uma divisa melhor feita. E vamos dar sequência com essa outra pétala. Nela eu estou colocando esse pequeno pedacinho dessa outra pétala, eu enchi com lilás seco e agora eu estou colocando um pouco de rosa escuro. Esse rosa escuro, ele tá caindo quase que um contorno nas laterais dessa pétala. Esse rosa escuro dessa lateral, ele pode ficar bem acentuado. Se você achar que a sua pétala está se emendando muito, a que está pintada embaixo, coloque um pouquinho de terra queimada na que está embaixo. Veja que eu estou colocando um pouco de amarelo, limão, nesse centro dessa que estamos pintando. Pouquinha coisa. E coloquei também um toquezinho de sépia. Depois, quando formos pintar esse centro dessa flor, se houver necessidade, passamos um pouco mais de sépia. Mas aí a gente vai vendo a necessidade que vai se apresentando de nossa pintura. Veja que eu tô deixando ele marcadinho, um tantinho riscado, mas tudo muito suave. Estou reforçando o rosa escuro desse contorno lateral,
deixei ele bem marcadinho. Esse pedacinho que aparece dessa outra, eu estou colocando... Você pode estar colocando rosa escuro, você pode estar colocando vinho, você pode estar colocando o terra queimada. Eu estou colocando aí o vinho. Enchi esse pequeno pedacinho com o vinho, deixa ele bem escuro aí mesmo. Essa parte daí de dentro eu enchi com o lilás seco e agora estou colocando sombra com rosa escuro. Nós vamos fazer esses contornos com rosa escuro. Vamos fazer esse contorno aí, dessa dobra da pétala. A parte de dentro, nós vamos deixar ela assim, com essa sombra feita com rosa escuro. Você pode ir puxando ele, deixando meio riscadinho, não se preocupe muito. Importante é que você deixe essa sombra aparecendo bem. Faça uso de pincel pequeno, é um espaço pequeno e de detalhes. Olha só o contorninho que eu estou fazendo. É com rosa escuro, ele se sobressai porque embaixo está pintado com terra queimada, tem uma sombra de terra queimada. E estou passando um pouquinho de amarelo limão nessa região mais central. Estou colocando agora um pouco de sépia, é bem pouquinho, gente. Depois a gente vê a necessidade. Se precisar de mais, colocamos mais. Mas para já, só um toquezinho de sépia já está bom. Tô riscando, deixando um pouquinho riscado. E vamos seguir agora por essa parte de cima. Estou passando de início lilás seco. Agora eu vou pegar o rosa escuro e vou começar um contorno aí. Esse contorno você faça ele de lado a lado, puxando, deixando um pouquinho riscado. Veja que eu vou colocar uma boa quantidade de rosa escuro e vou deixar ele bem marcadinho. Para essa dobrinha dessa pétala, nós começamos ela com lilás seco, estamos passando rosa escuro, deixando assim um tantinho marcado. Veja que eu tô colocando uma boa porção de rosa escuro e deixando um certo risquinho. Eu não tô emendando essa tinta totalmente, eu tô deixando um pouco marcada mesmo. Pincel número 4, cortado, lixado. Agora, eu vou pegar um toquezinho de púrpura para melhorar esse contorno, mas não leve muito púrpura. Veja que é pouca coisa que eu estou colocando. E esse púrpura, nós vamos colocando ele da mesma forma, só que ele vai ser menos quantidade de tinta, mas também ficará marcadinho. Essa pontinha aí, veja que mostra um arredondado nela. A parte de cima, olha, mais para a esquerda, eu vou fazer essa voltinha com branco. Estou usando um pincel número 2, redondo. Vou unir essa tinta, ele é um pincel macio, ele deixa excessos, deixa quantidades de tinta que eu não gosto, então eu vou tirar esse excesso. Vou pegar depois outro pincelzinho para dar uma apagada nessa quantidade maior de tinta. Essa região de fora, deixei ela bem marcadinha com esse branco. Agora, com um pouquinho de rosa escuro, eu estou acentuando essa parte que fica mais para o lado direito, que é um cantinho que requer um pouco mais de sombra. Vou fazer, ou vou reforçar esse contorno dessa dobrinha, nessa parte mais clara com o branco. Olha só, vou colocar de lado a lado esse branco, por toda essa região em que deixamos com essa tonalidade assim mais clarinha. Pintamos com lilás seco. Vou encontrar, olha, esse branco com aquela curvinha que nós fizemos. Essa parte aí embaixo também vou colocar um pouco de branco, um contorno de branco, que irá assim emendando a esse lilás seco que aí já estava pintado. Vou manchar um pouquinho esse espaço com púrpura. Veja que foi pouca coisa que coloquei. O centro dessas pétalas, basicamente o centro, eu vou encher, olha, com lilás seco. Vou deixar uma parte que nós vamos terminar com o branco. O lilás seco, ele tem bastante branco, é uma tinta que leva bastante branco. Mas ele deixa um toque rosadinho na pétala que fica bonito. Portanto,
pode estar colocando a parte de lilás seco e o restante com o branco. Vai ficar uma separação entre elas. Aí, eu tô colocando o branco para essa também. Vou terminar todo o restante da pétala que ficou sem pintar com branco, de ambas essas dobrinhas de pétalas. Agora, com rosa escuro, eu vou começar a sombrear. Vou passando, olha, nesse contorno aí, vou passando rosa escuro e deixando ele um pouco marcado na parte de dentro. Um pouquinho riscado, levemente riscado. Vou pegar um pouco de púrpura e acentuar um pouco essa sombra desse lado direito. Quase nada. O púrpura, ele também fica forte quando a gente coloca ele nessas regiões assim mais clarinhas. Então, não leve muita tinta. Veja que eu coloquei no espaço até grande, porém, eu levei pouquíssima tinta, para que ele não marque mais que o necessário. Manchei o meio também com púrpura e estou fazendo esse contorno dessa outra pétala. Vamos puxando esse púrpura levemente. Vamos manchar um pouquinho esse centro também, esse meio dessa pétala, ou dessa dobrinha de pétala. E vamos deixar ele um pouquinho manchado, um pouquinho riscado. Nada muito emendado. Mas isso são risquinhos bem suaves, tá? Não se empolgue, não coloque muito forte esses risquinhos, não. O centro, olha, eu deixo um pouquinho mais riscado, mais forte. Mas as laterais, não. Esse cantinho aí, eu tô colocando um toquezinho de terra queimada. Coloquei na de cima também, só um toquezinho. Agora, vamos reforçar o branco, a luminosidade. Nós vamos pegar a tinta só de um lado do pincel e vamos colocando, olha, que um excessozinho de branco, um contorno, que a gente vai deixando um certo excesso de branco. Essa pontinha dessa dobra de pétala, você deixa esse branco bem acentuado. Vamos colocar um pouco também dessa parte de cima, sempre emendando essa tinta, não deixe ela assim solta. Você pode ir emendando, deixando até um pouquinho riscado, mas emendando. E os riscos, lembrando, são bem discretos. Não é nada muito marcado, não. Vamos detalhando isso aí. Na hora de detalhar, nós pegamos pincéis pequenos e tomamos sempre bastante cuidado para não manchar aquilo que já está pintado. Estou colocando um toquezinho a mais de sépia nessa pétala. Vou colocando nessa outra e vou encher isso aí com amarelo-limão. Vamos enchendo isso tudo com amarelo-limão. Agora, eu vou passar um pouco de sépia manchando. Pode deixar manchinhas assim bem soltas. Não se preocupe de emendar muito não, pelo contrário, deixe manchado mesmo. Estou fazendo uso do pincel número 4. Veja que eu tô deixando manchinhas bem soltas, bem despreocupadas. Não tem nada de boas emendas. Esse ladinho aí deixei até um pouco mais escuro, mas no geral bem marcadinho. E olha o que eu tô fazendo. Eu tô puxando um pouquinho esse sépia, ó, pra cima dessas pétalas. Esses cantinhos onde elas estão se prendendo, eu tô aproveitando para deixar elas assim, um pouquinho mais escuras. Agora, eu vou passar um pouquinho de amarelo cádmio por essa região, na central, mais para a direita. Em seguida, eu vou pegar o tom palha e vou, olha, marcando com um pincelzinho bem acabadinho, bem velhinho, tinta dos dois lados, mais para a quina do pincel. Eu vou marcando vários pontinhos e vou levando, veja que eu vou levando para as laterais, fiz na parte central, vou levando para as laterais e vou fazendo vários apertõezinhos de pincel, mas eu vou fazer eles assim mais fininhos mesmo. Conforme vamos chegando para o centro, a gente deixa eles mais largos e mais afastados. Para essas laterais, nós vamos fazendo eles em alguns pontos maiores, em alguns pontos só a quina do pincel, os toques menores. Como eu estou fazendo agora. Veja que agora eu estou colocando só uns toques bem pequenininhos com a quina do pincel.
esse outro lado também. E vamos marcando um tanto sem cuidado, porque não ficará pronto. Eu vou colocar os excessos, vou deixar secar para depois eu vir fazer um pouquinho mais de separações. Você vai enchendo essa região central com essas pequenas batidinhas. Quando se trata da parte de baixo e da parte de cima, você faz elas menores. Para esse lado esquerdo, você faz elas mais compridinhas. E vamos colocando várias. De início, nós vamos distribuindo apenas o tom palha. Não se preocupe se der uma borradinha nas pétalas por aí. E se cair um pouquinho para fora, nós vamos, quando chegar a nossa segunda etapa, que só aí tiver cerro, que a gente for trabalhar melhor isso aí, nós vamos manchar um pouco. Agora, nós vamos nos preocuparmos em apenas ir marcando. Veja que eu já troquei o pincel, tô com um pincelzinho maiorzinho. Esse é um pincel número 2, mas ele tem pelinhos maiores. E eu vou colocando toques de amarelo canário e em lugares assim maiores e mais afastados. Primeiro, nós usamos o tom palha, agora nós estamos usando o amarelo canário. E vou marcando mais para essa região da direita. Agora eu vou colocando um pouco de amarelo cádmio. Vamos marcar basicamente que entre o amarelo canário, eu vou colocar uns toques mais fortes de amarelo cádmio. Para agora, você vai colocando esses excessos um tanto separadinhos. Deixe que apareça ainda um pouco do fundo, da tonalidade do fundo. Vamos colocar, vamos jogar essas tonalidades e vamos deixar elas secarem. Depois a gente volta para fazer o acabamento. Olha só. Agora que já está sequinho, deixei secar, peguei um pouquinho do amarelo limão e sépia, deixei ele assim bem escurinho e estou passando por entre esses pinguinhos que eu havia colocado, como se fossem pequenas sementinhas. Estou passando por entre elas. Vou aqui desenhando em volta delas para dar uma certa profundidade e deixar elas mais salientes. Vou passando em vários lugares, com um pincelzinho número 0 dessa vez, tá? E vamos levando pouquinha tinta para fazer risquinhos bem fininhos. Risquinhos que são separações. Vamos marcando. Veja que eu vou marcando também por essa região onde eu coloquei o palha, não apenas no lugar onde eu coloquei o amarelo cádmio e o amarelo canário. Vamos fazendo essas separações por vários lugares e depois que tiver bom de nossas separações, você estiver satisfeito já com o seu trabalho, vamos dar luminosidade. Veja que ficou uns pinguinhos assim já bem mais separados. Depois de feito isso, nós vamos vir com palha e colocar luminosidade. As partes que ficaram mais claras, a gente vai vir colocando um brilhinho em cima de cada uma delas. Os lugares onde ficou mais afastado, você pode desenhar com palha mesmo alguns pinguinhos, deixar alguns pinguinhos mais salientes. Observe que vai ficando uma profundidade entre elas. Vamos fazer isso por todos essas saliências que deixamos aí. Faça uso de um pincel número 0, pegue pouca tinta, vá fazendo devagar para não fazer um borrão. Nós precisamos deixar aparecer essas flechas de sombras que colocamos. Vá colocando brilho por todas essas regiões, sempre respeitando esses espaços mais escurinhos, deixando que eles apareçam assim, mais escurinhos. São espaços assim bem delicados. Essa região central ela fica com mais saliências, mais visíveis. No entanto, veja como eu vou colocando. Eu vou deixando aparecer um espaço escuro
nas laterais de cada um desses pinguinhos que eu vou distribuindo por aí. Veja que eu coloco, mas eu não vou emendando tudo, cobrindo tudo. Esse é um cuidado que você tem que ter na hora de colocar esses pinguinhos, para que você não vá desaparecer com esse tom um tanto sépia que tá aí por baixo. Depois, olha, você pode sair colocando assim, passando alguns para as laterais, indo para cima dessas pétalas. Você pode ir colocando vários, que caem um pouquinho mais para fora. São toquezinhos com pouquinha tinta, mas eles ficam bem interessantes quando passa assim pro lado de fora. Vamos marcando, apenas alguns, também não vai colocar demais. E nessa hora, apenas o tom palha basta. Você não precisa estar usando outra tonalidade. Veja que ficou várias porçõezinhas, pequenos pinguinhos de tintas marcados com uma sombra em volta deles com essa tonalidade mais pro sépia. É um trabalho bem delicado, você tem que fazer com cuidado, sempre fazendo uso de pincel bem pequenininho, pincel número 0 e pouquinha tinta. Veja que eu vou levando pequenas porções e marcando onde eu quero. Com o cuidado de não desaparecer a parte de fundo que está por baixo. Essa é a nossa segunda etapa. Não esqueça que nós pintamos primeiro uma parte, deixamos secar e depois a gente veio fazendo o acabamento. Esse cantinho aí eu estou enchendo com preto mesmo. É uma separaçãozinha que mostra a parte do fundo da nossa pintura. Bom, gente, assim ficou o nosso desenho. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado você de alguma forma. Convido você a se inscrever no canal. É importante pra gente, para o nosso canal crescer. Beijos e até mais. Tchau!